Olá, pessoal, como vocês estão? O episódio de hoje está muito legal. Pelo menos eu acho que está muito legal, porque eu estou preparando com muito carinho. E ele veio meio que fora de script, assim. Normalmente eu planejo, né, os episódios, os convidados, faço uma curadoria dos temas, dos filmes, para ser o mais legal para quem está ouvindo e para mim também, né, para eu trazer pessoas que eu me interesso, que eu acho que são interessantes para vocês, para a gente conversar, para a gente trocar, para a gente crescer e aprender mais sobre o cinema, né? Então, o tema de hoje, ele apareceu numa dessas imprevisibilidades da vida, que é a questão do anti-herói. Eu já venho pensando há algum tempo sobre isso, e essa semana eu retornei às cabines presenciais, né, de imprensa. O que é uma cabine de imprensa? São as sessões que são passadas para a imprensa antes do filme sair. Então, alguns dias antes, às vezes algumas semanas antes, hoje em dia, alguns dias antes. Algumas sessões são disponibilizadas para uma imprensa credenciada, críticos e jornalistas, para assistirem os filmes e fazerem os comentários sobre o filme. Para quando o filme sair, né? As pessoas você já ter da onde consultar, aquelas, né, já tem as notas, já tem aquela informação sobre o filme. O problema, eu acho, assim, que hoje em dia tem muita gente nessa correria, né, para ver quem consegue assistir antes, quem consegue falar sobre o filme primeiro. Isso, para mim, perde um pouco do intuito do cinema, do intuito da arte. Então, eu retornei agora às sessões presenciais, eu já estava assistindo algumas sessões online, e quem quiser acompanhar mais também o meu trabalho com o cinema e as cabines e tudo que eu tenho assistido, eu criei agora um Instagram novo só para falar de cinema, que chama Cine Cura, é Cine Underline Cura no Instagram. Lá eu vou trazer mais coisa, mais notícia, mais novidades, vai ser digamos assim, uma extensão aqui da cabine do filme, e um espaço para a gente conversar exclusivamente sobre a sétima arte, que eu já tenho feito por aqui com vocês, né, há mais de ano. E o nome Cine Cura veio muito dessa questão da cura mesmo, do que o cinema faz com a gente. E o cinema é essa arte que é chamada sétima arte, né, porque ela é uma arte extremamente completa, ele, como eu já falei em outras vezes, tem a parte do roteiro, tem a parte da atuação, fotografia, trilha sonora, produção de arte, é muito completo. E a gente, às vezes é uma parte que pega na gente, às vezes é outra. Até, por exemplo, o Nomadland, né, que ganhou o melhor filme no Oscar em 2020, que é um filme maravilhoso, super poético, assim. E a protagonista é a... Gente, já lembro o nome dela. Já colo aqui, né? Vocês sabem que eu dou umas coladinhas de vez em quando, porque tem dias que a minha cabeça não tá tão boa. Isso que é, a gente joga muita informação nela, né? Mas é isso aí, por isso que existe a internet. A atriz do filme é a Frances McDormand e a diretora é a Chloe Zhao. Mas o que me chama muita atenção nesse filme é a trilha sonora, que é do Ludovico Einaudi, que é um compositor que eu gosto demais. Ele também tem uma música naquele filme Os Intocáveis, aquele filme francês também, lindíssimo. Só para ilustrar para vocês o que eu estou falando sobre, às vezes é uma parte da sétima arte que pega a gente, uma, ou a segunda, ou a terceira. No caso para mim, foi a trilha sonora. Já no caso do Adão Negro, que é o filme que eu vou trazer aqui hoje para a gente discutir, foi o roteiro, principalmente essa discussão sobre o anti-herói, o que é ser herói nos dias de hoje. O Adão Negro é um personagem. Olha, vocês sabem que eu sei muito pouco sobre quadrinhos, né? Eu não sou uma ficcionada, eu já trouxe aqui algumas pessoas que sabem muito mais do que eu. Até quem quiser ver, tem um episódio sobre o Batman com o Fábio, ou alguns episódios sobre Marvel e Estúdio Ghibli, animações com o Roberto. Mas eu não sou uma pessoa que tem esse background de quadrinhos. Então, quando é relacionado a quadrinhos, praticamente faço análise cinematográfica. Diferente de alguns filmes que são adaptados em livros, né? Que vocês sabem que eu gosto muito de ler os livros e fazer essas comparações. Voltando para Adão Negro. O Adão Negro é o vilão do Shazam. O Shazam é uma magia, né? Uma magia que dá para o menino, quando ele bate no peito, tem um raio. Assim, ele fala Shazam, ele vira um campeão, um herói. Super forte, super rápido. Saiu um filme que ele é até engraçado, um pouco mais leve. O próprio menino que faz, ele é bem divertido, trabalha super bem, tem outras crianças super legais também. É um filme bem legal, é um filme leve, é com o Zachary Levi, ele que é o protagonista, ele que é o Shazam adulto, né? Então ele é um adulto, só que como se fosse uma criança, assim. Só que o que acontece? Esses filmes são da DC Comics, né? Os quadrinhos não é da Marvel, então não é da Disney. Eles podem. Esse filme do Adão Negro, né? O Black Adam, ele é da Warner, então ele é para ser mais filme, digamos assim, menos quadrinhos.
O que quer dizer? Tem muito sangue, tem muita morte, tem um pouco, uma pegada um pouquinho menos família. Um adendo, ele chama Adão Negro no filme, até ele explica, porque ele usa muito preto. Mas, né, o protagonista do filme é interpretado pelo The Rock, também conhecido como Dwayne Johnson. O The Rock, hoje em dia, é o ator mais bem pago de Hollywood, porque ele produz muitas coisas que ele faz, e o produtor nos Estados Unidos tem uma força muito grande. Então, ele recebe em cima de tudo que ele fez. E ele, basicamente, tudo que ele faz sucesso, né, gente? Desde Fada do Dente até o Jumanji. E ele produz o Adão Negro, um filme que levou um tempo para ser produzido. E a gente percebe que teve um cuidado na escolha das músicas, que uma trilha sonora muito legal. Os efeitos especiais são super bons, as cenas de luta, as cenas de ação. Tem alguns furos no plot, porque em 2 horas eles têm que contar a história de origem de um personagem, contar a história dos outros personagens que aparecem, para introduzir a motivação, introduzir o enredo, as discussões, e além de tudo, ainda ter toda uma batalha e a plot twist e encaminhar para um próximo filme. Então, assim, é muita informação para pouco tempo. Mas eu acho que o filme consegue fazer isso muito bem. É, daí que entra a discussão que eu gostei mais, que é a do anti-herói. O que é o anti-herói? Ou a gente que está acostumado com cinema, com séries, com histórias, né? A gente sempre se depara com o herói e o vilão, o mocinho e o bandido. Aquele que usa branco e aquele que usa preto. A história sempre vem sendo muito maniqueísta, né? Muito dois lados, o certo e o errado. Até essa questão do maniqueísmo, do branco, do preto, do certo e errado, ela é bem discutida na série Westworld, que é uma série que eu amo de paixão, que vai vir episódio só sobre ela. Me aguardem. Mas lá eles trazem muito, tem esse plot twist, né? O mocinho, assim que ele chega, ele coloca um chapéu preto e o vilão tá sempre com um chapéu, né? Então, o outro mocinho usa um chapéu branco. Eles trabalham com essa questão do preto e do branco no chapéu, com essa questão do mocinho e do vilão. Eu dei uma embolada aqui porque eu não quero dar spoiler, tá? Mas tem esse trabalho no filme das cores, que já é uma desmistificação e já é uma subversão dessa questão tão maniqueísta mesmo, tão preta e branca, tão certo e errado. A figura do anti-herói entra nesse espaço cinza ali. O anti-herói é um vilão, digamos assim, com um bom coração, tá? Para deixar bem simplificado. Ele tem boas motivações, ele tem motivações justas. Mas mesmo assim, ele mata, ele destrói, ele não tem consideração pelas outras pessoas e os outros motivos que não são os dele. Então é um personagem complicado de lidar, porque ao mesmo tempo que ele consegue, a gente espia muitas das nossas vontades e desejos reprimidos naquele personagem, de bater, né, agredir, sei lá, o que a gente tem vontade. Quando a gente tá no filme, a gente normalmente tem, né? Mata ele, bate nele, tal. Todo mundo tem esse momento ali. Mas ao mesmo tempo, ele não pode ser o vilão. Porque é muito perigoso você fazer um filme, ainda mais um filme de massa, como é um filme desses de herói, e colocá-lo como um anti-herói que penda mais para o vilão. Porque você ainda tem que passar uma mensagem para as crianças, para os adolescentes, e por que não para os adultos também, que está errado a forma como eles agem. Você não pode sair matando, agredindo, quebrando tudo para conseguir o que você quer. Que existe uma certo respeito que deve existir para a sociedade, para as coisas que existem em volta, para as leis, para a justiça. Então, trabalhar esse tipo de personagem sempre é arriscado. Mas a Marvel, a DC, que são as que fazem os maiores filmes de heróis, eles têm conseguido introduzir isso de uma forma muito interessante e muito inteligente. Aqui, no caso, a motivação do Adão Negro é muito boa. Ele tem toda uma questão, ele era um escravo, né? Ele morreu escravo, que foi escravizado pelo próprio rei, nos povos antigos, que estava fazendo lá uns pactos com o diabo, e eles tinham que achar um metal para poder fazer uma coroa que juntasse todo esse poder negativo. Tem toda essa questão dele querer libertar o próprio povo, e de quando ele acordar 5.000 anos depois, nos dias de hoje, ele ainda ter essa motivação muito forte. A questão da família, a questão da liberdade, a questão do rei tirano. Então é um personagem que você consegue se relacionar com as motivações interiores dele, com os sentimentos dele, com o que o leva a fazer o que ele faz. O que diferencia ele do mocinho é que o mocinho sempre vai agir corretamente. Ele não vai entregar os bandidos para a justiça, ele não vai sair quebrando tudo, ele vai ajudar uma pessoa que tropeça, que cai. Que é diferente do anti-herói. A figura do anti-herói transita nesse espaço. Vamos dar um exemplo. Nesse filme mesmo. O filme, ele é o anti-herói, mas ele é o protagonista. Então ele tem o vilão e ele tem os mocinhos do filme. Que o mocinho é uma liga, lá são alguns heróis novos, até o chefe ali, o mais
antigo e mais sábio é o personagem do Pierce Brosnan, que é uma versão, é o Doutor Destino, é uma versão do Doutor Estranho da Marvel, né? Que eles têm, a Marvel eles têm heróis muito similares, tipo Capitão América e o Super-Homem, né? Eles sempre têm uma versão muito parecida, assim. E nesse caso, o Doutor Destino, ele é como se fosse um Doutor Estranho que vê o futuro, que consegue manipular algumas coisas, e o Pierce Brosnan tá excelente no filme. Mas ele e a equipe dele, eles vêm muito para mostrar esse lado do mocinho. Eles estão lá para proteger a população civil inocente, eles estão lá para evitar destruições desnecessárias e para manter a bússola moral do filme apontando para o norte. Ao mesmo tempo, temos o vilão, que tem uma motivação sempre meio pífia, né? Nesses filmes, a motivação do vilão não é nada muito grandiosa. Ou é poder, ou é dinheiro, reparação histórica. Normalmente eles querem mandar em tudo só porque pode. E é mais ou menos o que acontece nesse filme. E o personagem do Anão Negro fica nesse meio tempo. Ele começa mais vilanesco, né? Sem consideração a nada. E à medida que a história dele vai passando, a gente vai entendendo quem ele é e de onde ele veio. E ele vai tendo ações mais favoráveis, digamos assim, mais para o mocinho, mais pensando no próximo, cuidando das coisas. E nisso eles introduzem muito bem a figura de um menino e da mãe dele, que é a expert, que consegue ler as linguagens antigas e consegue entender um pouco da mitologia do que está acontecendo. Num país que lembra muito, assim, uma região ali onde eles moram, que é muito um Oriente Médio, assim. Então tem toda uma crítica social subjacente nesse filme também, que dá para ser discutida, que é muito interessante, da escravidão, deles continuarem escravos do imperialismo, sendo controlados, e ninguém cuidar deles, se preocupar com eles, até a figura do campeão, né, do Shazam ali, do Shazam não, do Adão Negro ressurgir. Ao mesmo tempo que essa população vê nele um herói, um salvador, os mocinhos da história, os, né, da liga lá, acham que ele é o vilão. Então, o filme, em muitos momentos, tem essa discussão. Várias vezes eles falam para ele: você não é um herói. Ele falou: eu nunca disse que eu era. Então, o que, que é um herói? O que, que faz de um herói um herói? E até eles tiram sarro em certo momento do filme, eles falam, né? Nem todo herói usa capa, que é um meme que ficou famoso, né? Para levantar e reverenciar pessoas que, na verdade, de fato, não usam capa. Eu quero ler para vocês, eu escrevi aqui nesse meu Instagram, que eu falei, o Cinecura, eu escrevi sobre esse filme, mas claro que agora eu estou conseguindo trazer com muito mais propriedade, né, explicar muito melhor. Mas eu vou ler para vocês o que eu falei desse filme. O que faz alguém um herói? O mundo ainda os comporta? Dwayne Johnson dá vida a Adão Negro, originalmente nos quadrinhos vilão de Shazam. Todavia, aqui a protagonista do filme, com ele traz a melhor discussão da história. No mundo de hoje, há como se manter totalmente bom ou mal? Afinal, nada é tão simples que não comporte diversos caminhos. Os anti-heróis surgem nesse vácuo, atuando em lugares por vezes duvidosos, mas traduzindo anseios de um mundo moderno que precisa aprender que nas sombras também há força. Não há mais espaço para maniqueísmo. A trama traz outros personagens interessantes, ainda que pouco desenvolvidos, com destaque para Pierce Brosnan, ótimo no papel. A questão da libertação do povo ainda escravo surge como catalisador de algumas motivações e atualiza discursos. Destruindo a cidade e matando aqueles que o antagonizam, talvez Adão seja tão vilão quanto herói. Cabe a interpretação de quem quanto herói. Cabe a interpretação de quem o vê. Um filme com alguns pontos óbvios, mas que se destaca no universo dos anti-heróis, fazendo jus a Batman, Coringa, Malévola e todos que transitam nesse espaço. Bem filmado, com uma trilha sonora ótima e uma cena pós-créditos empolgante. Super recomendo. O filme sai hoje, no dia 20, em todos os cinemas. Na verdade, ontem já deve ter tido uma pré-estreia, né? Porque normalmente eles têm feito isso. Mas eu quero voltar a alguns tópicos que eu coloquei aqui e que pelo espaço curto do Instagram eu não ia conseguir desenvolver. Mas aqui com vocês, a gente tem um pouco mais de tempo, eu consigo falar e já puxar essas reflexões sobre o que é ser herói nos dias de hoje. O que eu coloco ali é que a gente descobre aqui que na sombra também há força. Porque em determinado momento do filme, até a mocinha lá que eu falei, que não é mocinha, tá? Não tem nenhum relacionamento amoroso. Esse filme não tem essa parte, assim. Ele vai mais pra ação e pela história do próprio Adão e essa discussão do que é ser herói. Em um momento ela vira lá pra tal da Liga e fala, mas tá, vocês vieram aqui salvar a gente, proteger o mundo. Então, onde é que vocês estavam quando a gente estava escravizado, quando a gente estava sendo usado como. Não escravizado, né? Mas estava sendo controlado, quando a gente estava aqui, como se fossem os Estados Unidos ali em cima deles, onde é que vocês estavam? Então, ela critica essa figura do mocinho. Só porque você diz que você é o mocinho, você é o mocinho.
E aquela história, né? A gente sempre vai ser vilão da história de alguém, como a gente sempre vai ser mocinho da história de alguém. Então, tem alguns toques de diálogo que entraram muito bem nessa questão de discutir isso e de mostrar que, neste caso ali, perante aquele vilão e aquela situação, você precisava ter um pouco de sombra, você precisava ter um pouco de fogo, um pouco de fúria dentro de você para conseguir reverter a situação. O próprio cartaz do filme traz uma frase muito interessante, que não, não é o cartaz. O cartaz fala: o mundo precisava de um herói, agora ele tem Adão Negro. Mas não é isso. Tem uma fala no filme que fala isso, que ele veio da fúria, ele veio da violência, eles discutem também a questão da violência. Mas se a gente for pensar, claro que você não precisa partir pra porrada, quebrando todo mundo, para conseguir mudar alguma coisa, ou para conseguir sair de alguma situação desafiadora, ou mesmo de opressão. Mas a força que gera violência, que é a força da indignação, o descontentamento, isso precisa existir. Porque é só isso que faz a mudança, só isso faz a disruptura de uma coisa que não tá boa. Se a gente estiver sempre no papel do mocinho, que tá sempre numa função defensiva, tem certas situações que a gente não vai conseguir passar. A gente não vai conseguir se a gente não tiver esse fogo, se a gente não tiver essa gana, se a gente não tiver essa reação, esse ar reativo dentro da gente. Claro que no mundo real a gente não precisa partir para violência. Mas eu interpreto isso do filme, quando eles questionam o que é a violência. A violência, para mim, é essa força motriz que nos leva a mudar o que não está fazendo sentido na nossa vida, ou alguma justiça que a gente esteja percebendo, ou algo do gênero. Então, nisso o filme me explica muito bem, que não, às vezes ser passivo não vai mudar nada. Não, repetindo, não precisa ser violento. O Martin Luther King tinha um movimento pacífico de justiça, né? Foi assassinado, um movimento extremamente violento, mas ele tinha uma visão de paz, de justiça através da paz, mesmo diante de tantas crueldades que ele sofreu e que ele viu. Então, traz também essa questão no filme. Um parênteses, o filme tem bastante, além do Dwayne Johnson, tem bastante atores negros e étnicos, é um filme étnico, né, que se passa, como eu falei, numa espécie de Oriente Médio. Então, eu gostei muito disso também, a escolha do elenco tá bem legal. Atores que não são tão conhecidos, que a gente lembra de uma série ou de outra, além do Star Trek, ou de um Para Todos os Garotos que eu já amei, aí o Noah Centineo, que veio para puxar esse público mais jovem. Mas eles têm pequenas participações nesse bolo que é essa história toda que está sendo contada, de um anti-herói que beira o vilanesco, mas nos faz refletir, porque o cinema é cura, o cinema é arte, e a arte serve como espelho para a gente. Como eu estava lendo a Susan Sontag, eu já falei isso num outro episódio, eu tô lendo o livro dela de interpretações, e ela era maravilhosa, né? Ela falava de socióloga, filósofa, escritora, jornalista maravilhosa, e ela fala muito isso, da questão da interpretação. O quanto você interpretar algo, você deixar aquilo pequeno realmente engrandece. Então, você entrar em cada detalhe, você esmiuçar aquilo realmente você está engrandecendo o quanto você aumenta aquilo a partir da interpretação que você faz e o que você pega para você, do que você coloca dentro de você. É como se você pegasse aquela arte e ela ficasse maior ou menor conforme o que você leva para ela. Então, esse filme para mim ficou muito grande nessa questão, nesse debate do herói. Talvez para outras pessoas tenham pego outras partes, ou a cena pós-créditos, como eu citei ali, que é uma cena super bombástica para os fãs. Mas eu fui como uma espécie de diversão. Espécie não, fui para me divertir mesmo, para curtir o filme, passou o tempo super bem e ainda trouxe esse questionamento que me levou a gravar esse episódio, que eu tô gostando tanto de fazer com vocês. Outra questão que quero puxar desse texto que eu coloquei ali são os outros anti-heróis que eu citei. Porque daí alguém pode falar, mas o Batman é o anti-herói? Mas o Batman não é o mocinho do filme? Então, o Batman é o anti-herói por essência, assim. É até por isso que eu gosto muito do personagem do Batman, porque o Batman, ele não mata, ele não, né, ele entrega a polícia para, né, os bandidos para a polícia. Ele dá uma destruidinha na cidade, isso não vou negar, todos os super-heróis dão uma destruidinha na cidade. Até uma discussão, né, acho que é do Capitão América do Guerra Civil, que tem um comitê lá que quer passar uma lei para eles pararem de destruir as coisas enquanto eles salvam o mundo, porque depois quem tem que reconstruir são os outros, né? E o Batman, ele tem esse ar de não ser o herói, que ele não precisa levar os louros. Aí é uma outra vertente, uma outra faceta do herói, que é levar os louros. O herói, ele é conhecido como tal. Ele se torna um ícone, um exemplo, alguém a ser seguido. Como o Capitão América, né? Em todos os filmes do Super-Homem, eles são incorruptíveis, eles são bons.
eles são altruístas, eles servem como exemplo, eles servem como um farol a ser seguido. O anti-herói não, porque ele tem condutas questionáveis, no mínimo. E o Batman é assim, o Batman mete a porrada mesmo, faz o que precisa ser feito, ele invade os lugares, sequestra as pessoas, entendeu? Resolve o que tem que resolver, como acho que é no primeiro ou no segundo Batman, do Nolan, que ele atravessa, ele entra ilegal no país, sequestra o cara dentro na China, volta e leva para os Estados Unidos, ele não tem respeito às leis e à jurisdição. Isso uma faceta forte de um anti-herói. O anti-herói, ele não liga muito para esses pequenos detalhes do convívio em sociedade. Ele quer resolver o problema dele. Imagine se todo mundo fizesse isso, né, gente? Ia virar uma anarquia total. E o Batman, ele é mais mocinho do que vilão. É um anti-herói que tá mais para herói. Porque ele sempre busca fazer o bem, prejudicar o mínimo possível. Mas, às vezes, para né, não ser, para não dar um mal entendido, alguma coisa assim, ele trabalha à noite, ele trabalha sozinho, e ele vai e faz o que tem que ser feito. Eu gosto desse tipo de personagem que não mede consequências e que se coloca assim para frente. Ele se arrisca toda vez, né? E ele trabalha na sombra, assim, toda aquela coisa do teatro, da teatralidade. Ele descobre coisas que a polícia ainda não sabe. Ele tenta trabalhar com a polícia. Então ele é um anti-herói que está em reabilitação, digamos assim. Ele está sempre tentando melhorar. Mas pela própria característica dele, todos os traumas que ele tem, ele não consegue superar. E fora que ele mora em Gotham, que é podre, né? A mesma coisa é o Coringa. O Coringa é um vilão por essência. E é um vilão muito complexo, tanto que existem inúmeras versões do Coringa no cinema. Mas a versão anti-herói que eu quero trazer, destacar para vocês, é a versão do Joaquin Phoenix, que é um filme super pesado e que eu vi uma vez só. E já foi suficiente para mim, assim, porque ele pega fundo. É um filme que trata de talvez doença mental, né? Há uma corrente que diz que tudo aquilo ali não passou de um sonho na cabeça dele, mas que fala de como a sociedade trata uma pessoa, como ela é descartada. Ele te traz uma motivação para um personagem que era puramente vilanesco, que matava, roubava, queima o dinheiro, né, como Heath Ledger, queima o dinheiro, ou no caso do Jack Nicholson, do Coringa dele, que entra nos lugares, explode tudo, sequestra a mocinha. Uma motivação sem motivação, né? Na verdade, ele tem uma motivação, ele não tem um motivo, né? Ele tem uma motivação para estar fazendo aquilo, ele quer ir lá porque quer ganhar poder, quer ficar relevante, quer causar o caos, mas ele não tem motivo por trás. E quando você alça o Coringa a posição de anti-herói, você, na verdade, deixa eu reformular. Quando você dá para o Coringa um motivo, você conta uma história pregressa, você é o alça a condição de anti-herói. Aí as coisas começam a ficar interessantes. O filme do Coringa é um filme que não se sabe se é realmente o Coringa. Ele sai dessa linha de filmes de heróis. É um filme, pode ser uma espécie de Coringa, alguma coisa nesse sentido. Tem alguns indícios no filme de que ele seria tudo a cabeça dele. Parece que os relógios estão sempre marcando 11h10, sabe? Como se ele tivesse tudo aquilo fosse mental. Mas de qualquer forma é todo um distúrbio que se dá na vida dele, né? É um filme bem gráfico, ele tem bastante sangue, ele tem uma atuação bem forte do Joaquin Phoenix, que para mim é um baita ator desde o Gladiador. E ele discute muito isso. O quanto a pessoa é vilã e é má por si, e o quanto a sociedade o torna assim, o quanto a sociedade o corrompe. O quanto a falta de ser visto, ser tratado, ser abraçado em até uma certa medida, não influenciou no que ele se tornou. Então é um outro filme que traz muito essa discussão, mas ele é um pouco mascarado pela própria densidade do que está sendo mostrado na tela. E uma curiosidade do Coringa, o Coringa, a trilha sonora que ganhou o Oscar, inclusive, a compositora, não tinha visto o filme antes de fazer a trilha sonora. Ela fez conforme o que o diretor contou para ela. E é uma trilha sonora agoniante. A música acompanha os devaneios do personagem e deixa a gente ainda mais agoniado com aquela história que já é agoniante. Outro anti-herói que eu citei ali foi a Malévola. A Malévola é claramente uma anti-heroína, né? Porque no filme da Bela Adormecida, o clássico, antigão, até que eu morri de medo quando era criança, ela é má. Ela tá lá pra causar, né? Não foi convidada pra festa, se revoltou, botou todo mundo pra dormir, depois queria matar porque queria matar a coitadinha da Bela Adormecida, que foi escondida no meio da floresta. Não tem motivação. Ela mora num castelo com um corvo. É isso, acabou, entendeu? Ela só tá com raiva e quer se vingar do mundo. Quando a Angelina Jolie vem na sua versão
que mostra uma Malévola, que era uma moça sonhadora, que teria sido abusada, por que não? Né? Existem várias teorias e que ao momento que ele corta as asas dela, seria uma alusão ao estupro. Até a Angelina Jolie falou isso numa entrevista, que é uma violação ao corpo, né? Então ela se torna má a partir de um trauma. E principalmente porque o cara que fez isso tem uma posição de poder e consegue afugentá-la do reino, né? Ele consegue usar esse poder para torná-la uma pessoa não grata, persona não grata. Então, quando você conta essa história e mostra que, na verdade, a Malévola cuidava da Aurora, que ela estava ali para ajudar nos bastidores e que ela teve uma história mal contada, você coloca ela numa posição de anti-heroína, porque ela não, até mais até de heroína mesmo, assim. Ela não é uma heroína clássica, ela tem algumas pessoas apenas que descobrem a verdade do que aconteceu e de quem ela é. Não é aquela heroína, como eu falei, que vai colher os louros e vai ser altruísta e salvar a população. Não. Mas é uma personagem que sai da obscuridade e do vilanesco para transitar nesse espaço cinza do anti-herói. Assim como ela, me lembra muito o Mágico de Oz, já devo ter comentado em outro episódio solo, a figura da Elphaba, né, que é a Bruxa Verde. No A Mágico de Oz de 39, aquele clássico que todo mundo conhece, a Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow, né, é muito claro que ela é a bruxa. Ela tá perseguindo a Dorothy e a Dorothy tentando voltar para casa o filme inteiro. Aí tem a bruxa boa, que é a Glinda, que desce numa bolha e indica para ela que ela tem que seguir a estrada de tijolos amarelos para conseguir chegar em casa. Também é um filme que a gente não sabe se era sonho ou se era realidade, né? O próprio filme brinca com isso. Mas é claro que a Elphaba é vilã. Inclusive porque a Dorothy caiu com a casa em cima da irmã dela, né? No musical que veio do livro Wicked, a gente começa a entender a história por trás dessa história. Eles criaram uma história que faz muito sentido, mostrando que, na verdade, a Elphaba não era má. Ela foi vilanizada pela população, pelas pessoas que não gostavam dela. E tudo que aparece no Mágico de Oz seria isso, apenas uma aparência de alguma situação e não quem realmente é e o que ela realmente fez. Inclusive, ela se apaixona e foge com o Fiyero, que é o mocinho do Wicked. Então é muito interessante você trazer essa função de anti-heroína ali. Ela, ela se desdobra para cuidar da irmã, ela tem toda uma história com a Glinda. Então você mostra esse lado altruísta, esse lado humano da personagem, tirando ela de novo, mais uma personagem que sai da obscuridade. A gente poderia dizer também que o Logan seria um herói, um anti-herói, porque ele também é agressivo e violento, mas assim, eu não vejo ele tanto como um anti-herói, mais como um herói mesmo, porque ele é mais ranzinza, né? Mas ele não é. Ele transita mais pro lado do herói, de fazer o que é certo, de trabalhar em equipe. Eu acho que ainda, talvez, nos últimos filmes, no filme solo, entre um pouquinho mais essa questão do anti-herói. Mas o que é interessante do anti-herói é porque ele tem traços de sombrios, mas ao mesmo tempo ele tem um coração bom, ele tem um motivo que o leva a fazer as coisas, é um motivo justo, é um motivo, no mínimo, compreensível. E por que isso é tão importante a gente falar sobre hoje? Por que é tão importante estúdios tão grandes trazerem personagens tão que fazem tanto sucesso e que são tão reconhecidos, assim? O que eu quero dizer é, por que é tão importante você trazer os anti-heróis no mundo de hoje? Porque o mundo de hoje não é mais tão preto e branco, nunca foi. Mas o cinema, as artes faziam crer que era. A gente tinha sempre a mocinha, o mocinho e o vilão. E sempre dava errado pro vilão. A gente aprendeu a fazer o certo, a ser perfeito, que vai dar tudo certo no final. E a gente sabe que a vida não é assim. Você pode ser a pessoa mais correta e você pode passar por várias situações difíceis. Ou, às vezes, o vilão vai se dar bem no final. Então, o cinema, eu falo muito do cinema, mas as artes em geral, a literatura já trabalha isso há muito tempo, traz esses cinzas, esses 50 tons de cinzas que existem entre o branco e o preto, entre o certo e o errado. Tudo isso que pode ser trabalhado e mostra todas as emoções, todas as possibilidades desses personagens. Esses anti-heróis, no fim, sempre fazem a coisa certa. Eles sempre vão para o caminho certo, eles acabam se sacrificando pelo bem maior. Porque eles ainda, como eu falei, eles têm traços de herói. Eles não, quem vai se ferrar, quem vai se dar mal é o vilãozão. Porque aí sim você vai entrar num ramo, num espaço de dubiedade, e o vilão não pode ser dúbio. Se o anti-herói o mocinho tem que ser bem mocinho, e o vilão tem que ser bem marcado também. Porque senão fica muito confuso, né? Ainda mais um filme de 2 horas, você querer introduzir todo um contexto
de anti-herói, e daí o vilão também se dube, e o mocinho também se dube, daí vai confundir a audiência e vai perder um pouco o foco do que está sendo mostrado. Então esse filme tem essas discussões de quem é vilão, quem é mocinho, e em determinado momento ele vai ser o mocinho, ele não ia ser o protagonista se fosse diferente. Então é uma discussão que eu acho muito interessante, eu acho muito legal a gente conseguir se ver nesses personagens também e perceber essas nossas sombras. E às vezes a nossa força vem de lá, vem do descontentamento, vem da revolta, vem da frustração, vem do medo, vem da raiva, porque todos esses sentimentos são válidos. Quem já assistiu Divertidamente sabe, né, que a alegria não quer lidar com a tristeza, mas ela percebe que uma depende da outra. E a gente também precisa ter esses sentimentos, digamos, negativos, desde que a gente saiba usá-los de uma forma que não seja destrutiva, nem para a gente e nem para os outros. Parênteses, daí entra a terapia, a análise, né? Essas formas de autoconhecimento para ajudar a gente a lidar com tudo isso. Então, gente, eu não sei nem quanto tempo eu falei aqui. Eu me empolguei, eu gostei muito dessa discussão que esse filme atiçou em mim aqui. Essa coisa de o que é certo, o que é errado dentro desse contexto. O próprio Westworld, que eu citei, traz muito isso, né? As motivações dos personagens, o que o personagem está fazendo, o que é certo, o que é errado, quem que é o vilão, o que é o mocinho. Ainda nas artes em geral, isso fica mais detalhado. Mas existem alguns filmes que trabalham nessa zona cinzenta, e é aí que eu gosto, porque é ali que está a discussão, é ali que está o suco do que é ser herói, do que é ser humano nos dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Vocês se animem para assistir o Adão Negro. Inclusive, quero agradecer o Espaço Z e o Paládio IMAX, que me proporcionaram assistir esse filme, a Warner, né? Pictures também, assisti antes. E eu vou trazer mais filmes para a gente debater aqui. E também fica a minha dica para filmes franceses, filmes argentinos. São estilos de filme, principalmente os argentinos, que trabalham muito com essa zona cinzenta. Muito sobre nesse espaço aí que a gente consegue trabalhar tanta coisa, né? Que foge do simples certo ou do simples errado, porque nada nessa vida é tão simples que não comporte 1 milhão de possibilidades. Quero deixar um beijo para todo mundo. Semana que vem tem um episódio super especial de final de outubro. O que será que tem final de outubro que é especial? Eu adoro os episódios temáticos. A gente já está programando o episódio de Natal também, muito legal. Agradeço a vocês que ouvem, que mandam comentários. Acessem lá o Cine Cura para acompanhar mais de cinema que eu vou levar para lá. Eu vou levar muitas coisas, temas aqui também, listas, filmes, relembrar filmes que eu trouxe aqui, para vocês também poderem estar ligados e se perder alguma coisa. Só procurar aqui no podcast Rabiscos, que vocês encontram todas as terças-feiras com o Tadeu e a Lua, o podcast Rabiscos Literário, e todas as quintas-feiras aqui comigo, na cabine do filme, que a gente sempre traz convidados, assuntos, filmes, para despertar seu interesse e te entreter por um tempo, para que você se divirta e para que você passe bons momentos. Tá bom? Um beijo enorme e até semana que vem.